Amém. Shalom Adonai Yehoshua, meus irmãos. Nós vamos meditar hoje em uma mensagem contida no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos meditar aqui no final, a partir do verso 11. Capítulo 20, verso 11. É sobre o grande trono branco, o trono de Deus. Vamos falar sobre isso. Eu vi um grande trono branco e aquele que se assenta sobre ele. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Eu vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. E os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito no livro. O mar devolveu os mortos que neles jaziam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o inferno foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então, irmãos, até aqui. Nessa passagem, vem falando sobre o grande juízo do Eterno. O juízo dos vivos e os mortos, então todos estava escrito os seus nomes ali, né? Aquele que não tinha os seus nomes no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ali também foi lançado a morte e o inferno, onde já estava a besta, o falso profeta e o próprio diabo, que é Satanás. Bom, mas o assunto da nossa mensagem de hoje não é exatamente sobre o juízo, sobre o julgamento. É porque o assunto aqui aborda isso. O que eu queria falar mesmo é sobre o grande trono branco. Grande trono branco, e tinha alguém sentado sobre ele. No livro de Enoque, tem uma palavra que fala que os santos do Altíssimo, aqueles que forem salvos no grande dia, que forem libertos, eles vão morar, sabe aonde? Debaixo do trono de Deus. Debaixo do trono de Deus. Agora você veja, o grande trono branco, ele é uma pedra, uma grande pedra branca, quadrada, e tinha um ser sentado sobre ele, que era o juiz dos vivos e os mortos, que é o grande Senhor Altíssimo. E nós vamos então virar a página e passar para o capítulo 21, para continuar aqui a decifrar o enigma desse trono branco. Que trono é esse? O que é exatamente esse trono? Que nós estaremos debaixo dele, dentro dele, e o Altíssimo sentado sobre ele. Então, lá foi falado que era um trono branco que desceu sobre a terra para julgar os vivos e os mortos. Agora aqui, no capítulo 21, começa assim: Eu vi então um novo céu e uma nova terra, que depois desse julgamento, depois do grande trono branco que ele desceu sobre a terra, então, e ali foi tudo julgado, foi tudo executado o juízo, e aí então Deus transformou e criou um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Eu vi também descer do céu, de junto de Deus,
a cidade santa. Uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto eu ouvi uma voz forte que vinha do trono. Eu quero dizer para os irmãos aqui, afirmar que é porque isso aqui está bastante resumido, mas que esse trono branco que foi visto descendo do céu é a cidade. A cidade é o trono. Por quê? Se os santos do Altíssimo vão morar debaixo do trono, e o santo do Altíssimo, o Altíssimo, estará sentado sobre ele, sobre esse grande trono branco. E aqui está dizendo que é a cidade desceu, foi vista descendo do céu. E uma voz forte que dizia: eis a tenda de Deus com os homens. Tem algumas traduções, essa palavra tenda é traduzida como tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, eis o santuário de Deus com os homens, ou seja, o seu trono, a sua cidade, a morada do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Em Apocalipse capítulo 3, não me lembro agora qual é o versículo, mas lá está escrito assim que aquele que vencer será feito coluna, e outra tradução fala será feito pedra ou coluna, no templo de Deus, na morada de Deus, no santuário de Deus, no trono de Deus, e dali jamais sairá. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. Aquele que vencer estará aqui com ele, ele habitará com ele, nós habitaremos com ele, e ele habitará com nós. Nós seremos seu povo, e ele será o nosso Deus. O que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Aleph e o Tal, o primeiro e o último. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá essas coisas, receberá essa herança, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, impúdicos quer dizer os impuros, né, os imundos, os fornicários, vamos dizer assim, né? Aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e de enxofre, como nós já lemos ali no capítulo anterior, no capítulo 20, lá onde fala do julgamento, e todos os que não tinham seus nomes no livro da vida foram lançados lá. Está aqui, então, que foram lançados lá quem? Esses aqui, que são os imundos, os assassinos, os fornicários, os mágicos, idólatras, feiticeiros, né? Então, que é a segunda morte. Muito bem. Depois, um dos anjos das 7 taças cheias, com as 7 últimas pragas, veio até mim e me disse: venha, eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro, que é justamente essa cidade, né? A morada de todos os que forem salvos.
Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus. O seu esplendor é como uma pedra preciosíssima. Lembrei agora do irmão Borel, né? Quando 15 dias antes dele morrer, ele teve um sonho, né? Que viu essa cidade, e uma voz que dizia para ele: olha, é aqui que você vai vir morar, você vai ser trazido para cá, essa cidade. Pois bem, ela está cercada por muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Essas 12 portas e esses 12 anjos que estão nas portas, isso aqui também é descrito no livro de Enoque, onde fala das 12 portas, e é ali onde fala também da constituição física da terra, da nova terra. Como será essa nova terra, né? Inclusive, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito interessante, porque o tamanho dessa cidade aqui vai falar depois das dimensões, a largura, o comprimento, esses estádios aqui. Eu fui pesquisar esses 12 mil estádios que fala aqui, de que é o comprimento, essa pedra, que é a cidade, é a pedra e é o trono, ela é uma pedra cúbica, ou seja, quadrada. É o mesmo tamanho que ela tem de comprimento, ela tem de largura, e tem também de altura, o mesmo tamanho. Então, esses 12 mil estádios, eu fui ver o que significa um estádio, que medida é essa? E aí 12 mil estádios equivale a 2.400 quilômetros. O que é 2.400 quilômetros? Só para nós ter uma ideia. É a distância que você vai percorrer se pegar um ônibus e viajar de Porto Velho até Goiânia. De Porto Velho a Goiânia. São 2.400 quilômetros. É o comprimento da cidade, da pedra, do trono. É o comprimento e é também a largura e a altura. Já pensou um prédio com essa altura? Sabe o que eu imaginei? Porque se vai ter uma nova terra, não é essa terra aqui, é uma nova terra. Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, uma terra esférica como essa que nós temos aqui, com um trono, uma pedra desse tamanho, uma cidade desse tamanho, com essa altura, de um lado da terra. A terra tombaria, né? Eu não sei. Sabe o que eu consigo imaginar? A terra vai ter, porque ele pisará sobre o Monte das Oliveiras, mas isso no início do milênio, né? No final do milênio, provavelmente ele vai criar uma nova terra e o mar já não vai mais existir. Essa terra vai ter uma abertura muito grande, que vai ter o formato não de uma esfera como é hoje, mas ela vai ter o formato de um anel, e no centro dela vai descer essa cidade e entrar dentro da terra, de forma que essa pedra ela terá, isso é uma especulação minha, não vou mostrar nenhum versículo escrito, que está escrito isso não, que eu estou falando aqui, mas é uma imaginação da minha parte, e que eu acredito que tem bastante fundamento bíblico para isso. Essa pedra ela vai entrar dentro da terra, e ela tem duas faces, quer dizer, então é como um anel, e ela vai estar com essa pedra incrustada dentro dela, no centro dela, de forma que a altura dela para cima ou para baixo é igual. E ela vai então ter saída para todos os lados. Por quê? De acordo com o livro de Enoque, ele estava falando da terra, do centro da terra, e ele viu 12 portas.
E essas 12 portas são as 12 portas da cidade. O que eu estou tentando dizer aqui, irmãos? É que a nova terra, o novo céu e a nova terra, é a cidade. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas é a cidade. A terra inteira será a cidade. E o que não for o interior da cidade é o arraial da cidade, da própria cidade ali. Quer dizer, nessa nova terra haverá uma só cidade. Por que uma só cidade? Não haverá vilarejos. Por que não haverá vilarejos? Porque todos os que foram salvos estarão aonde? Na cidade. Então é uma só cidade, a cidade única, e que será a terra inteira. Então tem um versículo que eu quero fundamentar isso aqui que eu estou falando com um versículo da Bíblia. Um versículo. Eu só vou fazer uma pausa aqui, irmãos. Vou ler aqui um versículo. Daniel capítulo 2. Se eu não me engano, o capítulo 2 de Daniel, o versículo que eu quero ler é no versículo 44, por ali. Vou para frente um pouquinho. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui o 43. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo. Esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudestes ver na pedra. É aqui que eu quero, a pedra, o trono. Vocês irmãos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Esse trono que foi visto descendo do céu, a pedra, a cidade. O que ele fez? O que aconteceu? A pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma tivesse tocado, reduziu a pó o ferro, o barro, o bronze, o ouro, a argila, reduziu tudo. E o grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiro e é verdadeira essa interpretação. Está escrito aqui no versículo 45. Então quer dizer, essa pedra, quando ela vier, ela vai esmiuçar tudo que tiver na face da terra e vai encher a terra. O que significa encher a terra? Encher tudo. Encher tudo. Preencher tudo. E haverá uma única cidade, que é um único reino, e naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. E nós estaremos com ele e ele estará conosco. Então, voltando aqui, dando continuação. Nós estávamos no capítulo 21, verso 15. Aquele que comigo falava, tinha como medida uma cana de ouro, para medir a cidade, e os portões, seus portões e a sua muralha. A cidade é quadrada, é quadrangular, é o que eu disse aqui, agora aqui está confirmando. A cidade é quadrangular. O seu comprimento é igual à sua largura. E mediu então a cidade com a cana 12.000 estádios. 12.000 estádios. Eu fui pesquisar no Google, que medida é essa de 12.000 estádios? Então 12.000 estádios é, como eu disse, equivale a 2.400 quilômetros. Então 2.400 quilômetros é o tamanho de comprimento, de largura e de altura. Então é a altura que assusta. Porque se eu falei 2.000, é uma distância como de Porto Velho a Goiânia, 2.400 quilômetros de altura. Você já imaginou quem vai estar em cima, morando no último andar? Aonde ele vai estar? Que visão ele vai ter? Tá, e não é só isso, e outra coisa. Vocês já imaginaram a dimensão do tamanho do ser glorioso, porque isso aí não é mais do que uma cidade, é um trono. O ser que vai estar sentado sobre esta cidade com essa dimensão.
É a dimensão, eu não vou dizer a dimensão do rei de Jerusalém, eu estou falando do rei dessa terra, não como planeta, mas eu estou falando em dimensões cósmicas, o rei do universo. E a terra deixará de ser um planeta, passará a ser uma estrela, não só o centro da nossa galáxia, mas o centro de todas as galáxias, ou seja, o centro do universo. Então, as nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela toda a sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Por que ali não haverá noite? Porque no novo céu e na nova terra não foi visto sol e nem lua. Porque o Cordeiro é a luz eterna. Então, é um dia eterno. Isso é eternidade. Isso é o que significa eternidade. É um dia eterno. Um dia que não tem noite. E não tem canseira, não tem cansaço, não tem... Tem certas coisas, irmão, que não existe palavras para a gente continuar. Mas era isso que eu queria deixar para os irmãos como reflexão. Para os irmãos refletirem um pouco sobre o que está escrito no capítulo 21 de Apocalipse. E relacionar esse capítulo, pode relacionar ele com o que nós lemos lá do profeta Daniel. Daniel capítulo 2, verso 45. Amém, meus irmãos. É o que eu tinha para dizer no dia de hoje. E que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado. Amém.